meus queridos, nós estamos aqui mais uma vez para gravarmos essa videoaula, iniciando mais um trimestre do nosso ano. E nesse terceiro trimestre nós vamos estar estudando o desafio da evangelização. Vai ser um trimestre abençoado, onde nós vamos tratar de assuntos da evangelização. E nessa nossa primeira aula, nós vamos aprender um pouquinho o que é evangelho. O nosso texto bíblico se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 10. É um texto bastante conhecido no meio do povo evangélico. E então nós vamos discorrer um pouquinho sobre o que é evangelismo, aliás, o que é evangelho. A obra de evangelização, meus amados, é a maior missão da igreja na face da terra. Pois o Senhor, após ter ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos para comissioná-los para essa grande tarefa. Ou seja, o maior trabalho que a igreja pode realizar hoje é a obra de evangelização. Mas, no entanto, nos dias atuais, a igreja parece que está negligenciando essa tão grande obra e se preocupando com outros tipos de trabalhos que não leva, muitas vezes não leva almas a Cristo. Então nós temos aí o grande perigo de não estarmos cumprindo a ordem da grande comissão de Marcos 16, de verso 15, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, durante esse trimestre, nós vamos sermos conscientizados da grande necessidade da pregação do Evangelho. Como o tema do nosso trimestre já disse, que é o desafio da evangelização. Está aqui o nosso manual de estudo, a nossa revista. Então, muito bem. Então, evangelismo e evangelização. Qual é a diferença entre os dois? Se é que existe alguma diferença entre evangelismo e evangelização. A priori, o evangelismo ele é a teoria, ou seja, evangelismo ele vem do próprio evangelho, que significa boas novas, boas notícias, derivada da palavra grega que é evangelion. Evangelismo é por evangelho, é pôr o evangelho em prática, ou seja, a ação dos evangélicos. Então o evangelismo é pôr o evangelho em prática, que é uma ação de todos os evangélicos. Quem são os evangélicos? Nós vamos conhecer um pouquinho de quem são os evangélicos. A gente fala tanto de evangélico, e num contexto geral são todas as pessoas que professam uma fé cristã, que nós conhecemos por evangélicos. Na Alemanha, na Suíça e outros países, eram denominado de evangélico o corpo da igreja protestante. Ou seja, os conhecidos como protestantes, eles eram chamados de evangélico. Hoje, a palavra protestante, ela está assim um pouco, parece que em desuso. Nós usamos mais hoje a palavra evangelho. Então, o evangelho, ele então deriva, ou seja, está ligado à religião protestante. Dá para entender que quem faz evangelismo são apenas os protestantes, Então, a obra de evangelismo, em um contexto geral, assim, do princípio, ele nasce com o chamado de Abraão para uma obra bem específica, como está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, quando Deus diz para Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Partindo do princípio, para uma terra que eu te mostrarei, Deus estaria dizendo a Abraão o seguinte: eu tenho uma boa notícia para você, porque em ti, Abraão, vai ser bendito todas as famílias da terra. Partindo desse princípio, Deus foi então o primeiro evangelista, o primeiro portador das boas novas a Abraão. E isso nós vamos aprender na lição de número 2, Deus, o primeiro evangelista. Então nós vamos deixar esse assunto para a segunda lição, para os professores que estarão então fazendo a abordagem desse assunto. Então a obra de evangelismo,
ela vai culminar, ou seja, ela vai terminar, ela vai dar o seu ponto cabal. Lá no livro de Isaías, no capítulo 11, verso 9, nós vamos ver isso, onde diz: a terra se encherá de todo o conhecimento, isto é, o conhecimento de Deus, né? Se nós formos fazer um estudo bem profundo sobre Isaías, desse capítulo, verso 9, a gente vai perceber que isso vai se dar lá no milênio, quando a terra então vai se encher de todo o conhecimento de Deus. Mas em Atos 8, verso 1, nós vemos aqui uma ordem imperativa para que isso aconteça, para que se cumpra Isaías 11, verso 9. Nós temos lá o Atos 1, verso 8, diz que fala do evangelismo, de ser testemunha, ser-me-eis testemunha. Então, evangelizar é dar testemunho daquilo que nós temos visto e ouvido. E a evangelização, ela é a prática do evangelismo. É a proclamação do Evangelho de Cristo através da igreja, conforme nós já vimos no livro de Marcos, na leitura no texto básico, né, da nossa lição. Então, a evangelização, ela não é uma opção, mas é uma obrigação, é uma ordem imperativa do Senhor, quando ele diz: ide e pregai. E essa obra pode ser individual, coletiva, pode ser individual ou coletiva, não levando em conta o tempo e nem o lugar. A Bíblia diz: ide por todo o mundo. Hoje, meus queridos irmãos, só o Brasil nós temos aí 204 milhões e algumas pessoas. Dessas 204 milhões, nós temos 51 milhões que são evangélicos. Dos 51 milhões, nós temos 9 milhões de pessoas que passaram por igrejas evangélicas e hoje estão fora da igreja. É o que nós chamamos de desviados. Então veja que a grande necessidade de nós fazermos evangelismo. Desses 204 milhões que existe de habitantes no Brasil, isso aí corresponde de evangélicos, aproximadamente 25%. De toda a população brasileira, 25% são evangélicos. E dos 51 milhões de evangélicos, 9 milhões corresponde também em torno aí de 25% daqueles que passaram em algum momento por uma igreja e deixaram e abandonaram os caminhos do Senhor. Então veja que quando nós falamos do evangelismo individual, nós estamos falando de buscar essas pessoas que passaram por alguma igreja e hoje deixaram de ser evangélicos, ou até mesmo evangelizando de forma coletiva, que é o evangelismo que nós chamamos de evangelismo em massa. Então, nós vamos compreender isso e vamos responder a pergunta: por que temos que evangelizar? Primeiro, porque a evangelizar, ou a obra de evangelismo, ele é um mandamento de Jesus. É uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo e não uma responsabilidade única do pastor da igreja ou dos obreiros. Embora que sobre eles, sobre pastores e obreiros, recai a maior responsabilidade por eles estarem na liderança da igreja. Ou seja, são líderes que motivam os seus liderados. Nesse caso, os obreiros, pastores e obreiros, a liderança da igreja são as pessoas que enviam e o que dão apoio. Mas a obra de evangelismo, a obra da evangelização, ela não é responsabilidade única do pastor ou dos obreiros. Parece que a gente olha para o pastor da igreja, para os obreiros, e vê sobre ele a responsabilidade de fazer evangelização. Mas não, ela recai sobre a vida individual de cada cristão que já provou a salvação, que é nascido de novo. E outra coisa interessante por que temos que evangelizar? Porque evangelizar são para os que amam a Cristo.
Então, se você ama Cristo, você tem uma responsabilidade em falar dele para as demais pessoas que ainda não conhecem o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Porque também foi uma obra ousada e determinada pelos primeiros cristãos. Atos capítulo 4, versículo 20, os primeiros cristãos primitivos, eles tiveram uma ousadia tão grande ao ponto de Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele diz assim, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ou seja, essa notícia é tão boa, essa coisa é tão agradável, que nós não podemos deixar de falar para os outros. Nós temos que participar, os nossos amigos, nossos conterrâneos, né, dessa notícia gloriosa, dessa notícia boa, que é o Evangelho da salvação, o Evangelho transformador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso que nós temos que evangelizar. E outra coisa, é a maior expressão de amor da igreja. Agora eu faço uma pergunta, será que realmente tem sido a maior expressão de amor da igreja? A igreja primitiva, ela conseguiu expressar o seu amor por Cristo e evangelizaram sem cessar, porque eles amavam as almas perdidas. Nós vamos fazer um resumo aqui bem acurado de Atos capítulo 2, versículo 42 a 46. Tem algumas expressões que eu notei que diz assim, primeiro, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, nas orações, e em cada alma havia temor. Os que ajuntavam tinham tudo em comum, vendiam propriedades, repartiam segundo a necessidade de cada um, e tinham perseverança unânime. Então veja, quando a gente fala de amor, ou maior expressão de amor, nós estamos falando aqui de uma koinonia, de uma comunhão íntima. Mas será que na prática a igreja de Cristo, a igreja do século 21, a igreja do século da velocidade, o século da internet, a igreja do século do virtual, será que realmente ela está expressando esse verdadeiro amor pelas almas como a igreja primitiva? É uma pergunta que fica para ser respondida. Ou seja, não era um amor apenas teórico, mas era um amor de prática. Hoje a gente fala muito amor, mas aquela coisa teórica, aquela coisa superficial, o que na verdade na prática muitas das vezes não existe. Nós vemos lá no princípio da igreja primitiva de pessoas que se doaram pelo evangelho, foram sacrificadas pelo evangélico, foram mártires pelo evangelho de Cristo. Então, essa é a expressão de amor, se doar, se entregar, como Cristo se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Para a obra de evangelização, não existe crise econômica, ou seja, não depende da circunstância em que nós estamos vivendo, é tempo e afora de tempo, né? Por que nós temos que fazer essa obra urgente? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está na operação do maligno. Assim, o papel da igreja é resgatar os cristãos envolvidos com o mundo da droga, com a devassidão, com a violência, com a corrupção. Por que o nosso mundo está numa devassidão tão grande, uma corrupção tão grande? E por que nós não dizemos que até alguns evangélicos estão acabando sendo levados por esse tipo de cultura, que o mundo está sendo influenciado? Porque o mundo jaz no maligno. Então, o papel da igreja, o papel de nós cristãos, é influenciar o mundo e não deixar que o mundo influencie a igreja. E como nós vamos influenciar o mundo? Somente através do anúncio das boas novas do Evangelho de Cristo. Por que também nós temos que evangelizar?
porque Jesus breve voltará. Talvez essa seja a maior notícia, né? A notícia de última hora. Evangelizar é uma obra urgente, pois existe uma boa notícia. Jesus em breve voltará. Devemos trabalhar enquanto é dia. Quando a gente fala de dia e de noite, a gente fala de duas coisas bastante assim separadas. Por quê? Haverá uma noite de treva espiritual. Quando a gente fala de noite, a gente pensa em algo assim assombroso. Então, nesse texto aqui, que haverá devendo trabalhar enquanto é dia, porque à noite ninguém faz nada. É disso que Jesus está falando. Então haverá uma noite de treva espiritual, quando ninguém mais fará evangelismo. E Jesus falou disso lá em João capítulo 9, verso 4, quando ele diz que a noite vem em que nós não podemos fazer mais nada. Meus queridos, nós estamos hoje, pelo menos no Brasil, goza de uma liberdade religiosa muito grande. Hoje nós não temos perseguição, hoje nós fazemos evangelismo, podemos fazer evangelismo a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu até uso dizer que ser cristão hoje é status. As pessoas estão vindo para o cristianismo, ou estão se denominando cristão, até por status. A mídia tem apoiado os movimentos evangélicos, como por exemplo as caminhadas para Cristo, e assim por diante, que nós temos visto aí grandes massas pelas ruas, anunciando, até eu digo, não sei bem se é anunciar o evangelho, mas apenas fazer alguns movimentos em prol da classe dos evangélicos, se é que existe essa classe dos evangélicos. Mas nós estamos vendo aí então algum movimento em relação à obra cristã, à obra do cristão. Mas em si só isso não basta. Em si só isso não basta. Nós devemos aproveitar essa liberdade religiosa que nós temos e evangelizar, evangelizar. Seja na nossa rua, os nossos vizinhos, nossos amigos, no colégio, na faculdade, no emprego, no ônibus, no metrô, no avião, aonde quer que seja. Eu me lembro que nos idos dos anos 82, 83, por aí aproximadamente, eu usava muito fazer evangelismo nos aviões. Tínhamos alguns voos que trabalhava na época na TAM, então eu colocava sempre Mensageiro da Paz, folhetos evangélicos nas poltronas das aeronaves, e ali era uma forma da gente fazer evangelismo. Hoje, por exemplo, todas as minhas canetas que tenho na empresa, elas têm um versículo dentro da caneta, essa caneta esferográfica, eu escrevo meu nome e um versículo, porque quem encontra aquela caneta obrigatoriamente vai ter que ler algo sobre Deus. Meus amados, quando os países comunistas perseguiram muitos evangélicos, nós temos aquele jornal, aquela revista chamada Meia-Noite, e eles usavam uma estratégica de evangelismo, que era soltar em alto mar pacotes com folhetos evangélicos e até com Bíblia, para que as ondas levassem e distribuíssem nas praias. As pessoas abriam os pacotes e ali eles retiravam folhetos, livretos, Bíblias, e assim o evangelho ele era anunciado de uma forma clandestina. Ou então soltavam balões com folhetos evangélicos, literaturas evangélicas, e esses balões eles voavam, levados pelo vento, e aonde eles caíam, chegava a palavra de Deus. Eu não vou dizer de forma clandestina, mas uma forma, uma estratégia de evangelismo. E hoje nós estamos num país livre, um país onde nós podemos evangelizar, não precisamos usar esse tipo de estratégia. Nós podemos evangelizar no colégio, nos terminais de ônibus, aonde quer que estejamos. Quando estamos nos aeroportos esperando voo, podemos estar distribuindo um folheto, ou até mesmo no terminal rodoviário, quando estamos esperando o ônibus, podemos fazer isso.
E muitas vezes nós não fazemos, nós não aproveitamos essa oportunidade de levar o evangelho enquanto nós temos essa liberdade. Então fica aqui o nosso lembrete que a maior notícia, a maior boas novas do evangelho, da evangelização, é porque Jesus em breve voltará. Então, como nós vamos fazer evangelismo? Conforme eu já disse, evangelismo pessoal é aquele evangelho que nós fazemos individualmente, de pessoas a pessoas. Jesus evangelizou em massa, que nós temos aqui, que é a evangelização coletiva, mas Jesus também evangelizou pessoas, uma pessoa só de cada vez. Por exemplo, na casa de Nicodemos, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, Jesus fez um evangelismo pessoal. Chegou e disse: Zaqueu, hoje convém posar-me em tua casa. Para a mulher samaritana, Jesus disse para ela: ó, não adora a Deus nem no monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus fez o evangelismo para Nicodemos e para a mulher samaritana quando eles estavam sós. A evangelização de um modo coletivo é quando nós podemos falar a grandes massas, né? A multidões. E talvez hoje seja a forma mais fácil de fazer evangelismo, é lançar a rede ao mar alto. Eu uso sempre essa expressão que evangelismo coletivo, a evangelização coletiva, é lançar a rede ao mar alto. Porque quando nós lançamos a rede ao mar alto, nós pegamos toda e qualquer qualidade de peixes, né? São peixes bons, peixes ruins, e depois nós fazemos a seleção. A igreja se encarrega de fazer essa seleção. Louvado seja o nome do Senhor. Depois nós temos o evangelismo também, ele pode ser de forma nacional. Evangelizar a nossa pátria, a nossa língua, seguindo os exemplos de Jesus, que anunciou para os seus compatriotas judeus. Quando nós falamos de evangelismo nacional, nós estamos falando da nossa nação. A nossa nação existe muitas etnias, principalmente grupos indígenas, que ainda não ouviram o evangelho na sua língua. São centenas de etnias, centenas de dialetos que o evangelho de Cristo ainda não foi traduzido para essas línguas no nosso próprio país, chamado Brasil. Então veja a grande necessidade da evangelização nacional. Muitos estão preocupados em evangelizar outros países, enquanto o nosso Brasil temos carência grande de uma evangelização nacional. Os ribeirinhos da Amazônia, os lugares desertos que nós temos no nosso Brasil, até mesmo no nosso estado do Paraná, e alguns lugares pobres, onde o evangelho ainda é praticamente uma raridade. Então precisamos preocupar com a nossa evangelização nacional, evangelizando o nosso país, a nossa cidade, o nosso município e o nosso bairro. E depois, por último, nós temos que é o evangelho transcultural, ou seja, evangelizar outras culturas, povos, línguas e costumes diferentes. Aqui então nós temos, no caso, a evangelização de países que não sejam o nosso, enviando missionário, pessoas vocacionadas para a obra de missões, para evangelizar esses países aonde o evangelho de Cristo não tem chegado. E Jesus, ele não só evangelizou o povo judeu, os seus patriotas, como também ele evangelizou povos de outras línguas, como por exemplo no caso da mulher grega Sírio-Fenício, né, registrado lá em Marcos 7 e versículo 26, e também o centurião romanos de Mateus 8, versículos 5 a 11. Jesus, ele veio, na verdade, para o que era seus, o povo judeus. Mas a Bíblia diz que eles rejeitaram. Mas Jesus, então, o simples fato que os judeus rejeitaram como seu único e suficiente Salvador,
não era suficiente para a obra da evangelização através de Cristo ser frustrada. Então Deus estendeu também o seu favor, a sua graça, favor não merecido, aos povos gentílicos, das quais eu e você estamos inseridos nesse contexto. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, evangelizar é uma obra urgente da igreja, né? Todo cristão deve fazer, mas que na prática isso não está acontecendo. Nós precisamos despertar um pouco mais. Na prática isso não está acontecendo da forma que deveria acontecer. Eu diria que nós estamos devagar com a evangelização. Nós poderíamos já ter ganhado o mundo inteiro. Robert Pitcher, no seu livro titulado Guerra Espiritual, ele escreveu, acho que em 1978 aproximadamente, esse livro, e ele disse que nós começássemos a evangelizar uma pessoa, essa pessoa evangelizar mais uma, e mais uma evangelizasse outra. Eu vou usar aqui a expressão, talvez, evangelização de pirâmide. Nós chegaríamos ao ano 2000 com o mundo inteiro evangelizado. Robert Pitcher disse isso. Nós estamos no ano de 2016 e o mundo ainda não foi evangelizado. Por quê? Aonde está a falha? Porque nós não estamos cumprindo o ídolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o mundo moderno está cheio de conformismo e isso fechou a igreja entre quatro paredes e a igreja perdeu a visão principal da sua missão na terra, que é a evangelização. Que Deus nos ajude e faça arder em nossos corações o desejo de ganhar alma para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós finalizamos.